Alô, amigos, eu sou Humberto Goulart, da agência Servidores, e todos os dias nós temos trazido aqui entrevistados falando a respeito de trabalhadores de serviço público. Mas hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Marcos Menezes Barberino Mendes, que é diretor de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA, para a gente falar a respeito de justiça trabalhista. E eu queria já começar perguntando ao Dr. Barberino como é que a justiça trabalhista está fazendo, num momento tão sensível para a área do trabalho, para realizar o seu trabalho no momento em que boa parte das pessoas estão em isolamento nas suas casas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Humberto. Tem sido um desafio, né? Nós somos uma justiça muito capilarizada, né? Somos 24 tribunais regionais do trabalho e mais o Tribunal Superior do Trabalho, e com cerca de 1.500 unidades judiciárias, né? Varas do trabalho ou postos avançados espalhados pelo interior do Brasil, né? E, naturalmente, o isolamento imposto pela pandemia implica um desafio monumental para qualquer instituição, né? Para nós, então, implica mudar completamente, ou pelo menos durante um certo tempo, a cultura institucional, não é? Nós temos que lembrar que estamos num país de dimensões continentais e com uma heterogeneidade social imensa, não é? Então, se nós aqui, né, podemos nos sentir privilegiados em estarmos à frente de dois computadores dialogando a cerca de 2.000 quilômetros de distância, essa não é a realidade da maioria dos trabalhadores brasileiros. Então, nós tivemos que primeiro mandar, né, todos os servidores para o trabalho em casa, né? Quem faz home office é o povo anglófono. Nós somos brasileiros e, né, temos a última flor do lácio como idioma e temos que nos arranjar com isso, né? Naturalmente que a Justiça do Trabalho, porque é muito informatizada, provavelmente foi a que teve menos problema com essa mudança cultural, né? Então, temos mantido o atendimento à população na medida do possível, né? Atendendo os casos urgentes, né? Julgando as demandas que já estavam concluídas para julgamento, tanto no Tribunal Superior do Trabalho como nos tribunais regionais do trabalho. É possível, de certo modo, realizar a jurisdição de um modo mais integral, pleno, né? Porque não se cuida de colher prova, que é uma matéria muito sensível, né, para garantir a segurança dos cidadãos, né, a transparência do processo, a publicidade do processo, né, e a idoneidade do processo. Então, mas estamos nos virando como possível, né, para tentar minimamente mitigar os efeitos dolorosos, né, dessa crise humanitária, né? Eu sei que juiz não costuma dar opinião, né? Mas a ANAMATRA, como associação, tem se colocado muito fortemente nas discussões das últimas reformas trabalhistas. E eu não sei se o senhor pode dar uma opinião a respeito, quer dizer, nós passamos, nos últimos anos, por uma forte reforma trabalhista do governo Temer. Depois, houve tentativas de reforma trabalhista já neste governo, e a associação se colocou contra algumas dessas modificações que foram feitas. E agora surge um momento em que o trabalhador sofre com o confinamento, um desemprego que provavelmente vai ser muito grande. Isso tudo vai trazer questões para a Justiça do Trabalho. Como é que a associação e como é que a Justiça do Trabalho se coloca diante de todas essas modificações e da velha briga, não é, do patrão contra o empregado e do empregado contra o patrão? Se eu pudesse tentar ser sintético, né? Primeira coisa, a gente, né, como cidadãos da modernidade, a gente não pode ser contra a mudança, né? Tudo muda, né? Tudo necessita de alteração, de mudança. O problema é qual é o sentido, né, e o objetivo da mudança, né? As reformas trabalhistas, né, na ampla visão da ANAMATRA e particularmente na minha visão pessoal, ela não atacou os pontos cruciais do problema estrutural do mercado de trabalho brasileiro
E, se fosse dizer, até, de certo modo, agravou, né, porque ela, de certo modo, aumentou a assimetria entre capital e trabalho, né? Então, ela ampliou os poderes de quem, de quem contrata, né, de quem também estipula as condições de trabalho. Então, do ponto de vista jurisprudencial, isso vai ser um desafio de anos para a Justiça do Trabalho, né? Implica, no limite, declarar algumas normas inconstitucionais, mas também, em outros limites, adaptar a legislação, não é? Porque, afinal de contas, ela é oriunda do poder legiferante, de quem tem a legitimidade de alterar a legislação, e adaptar essa legislação ao sistema de proteção constitucional internacional do trabalho, para exatamente dar à legislação nova o mínimo de ductibilidade, né, de equilíbrio das relações. Então, essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão que estou dizendo, por que eu acho que não atracou os problemas, é porque os problemas fundamentais do Brasil não estão no direito do trabalho. Não quer dizer que o direito do trabalho não possa ser alterado, longe disso, mas é que nós temos problemas muito estruturais e muito profundos, não é? A gente fala de empreendedorismo no Brasil com uma ligeireza absurda. Se você olhar as estatísticas da organização da OCDE, você vai ver que os trabalhadores por conta própria nos Estados Unidos e na Europa não superam 10% da força de trabalho. Se nós temos 40 e tantos por cento de trabalhadores, né, se identificando como por conta própria, né, isso é um dado gravíssimo. Não é um problema do direito do trabalho, é um problema do sistema educacional, é um problema do regime tributário brasileiro, né? A gente cria regimes tributários concorrenciais. Então, veja só, se você, qualquer cidadão que tenha duas regras de tributação à sua disposição, você vai escolher a mais onerosa ou a mais barata, não é? Então, isso é um problema gravíssimo que a gente precisa mitigar. Por outro lado, não é? A gente tem que manter o atendimento da população e comunicar à população das dificuldades que, às vezes, vêm da baixa eficiência, da baixa densidade constitucional da legislação. Então, veja, por exemplo, a emenda, a medida provisória 936, né? Ela veio resolver um problema gravíssimo que havia sido criado pela medida provisória 927, aquela que, no seu artigo 18, abriu um verdadeiro buraco civilizatório na frente dos brasileiros, que dizia que os contratos de trabalho poderiam ser suspensos por mês sem remuneração, né? Realmente precisa ser uma mente muito divorciada do que é a sociedade capitalista contemporânea para você achar que pode aplicar uma regra contratual própria e anterior a 1834, para você ter uma ideia, né? Em 1834, na Inglaterra, seria possível fazer isso, né? Dizer assim, olha, você trabalha, você é livre, se você não trabalhar, você morre, né? De 1834 para cá, com a alteração da chamada Poor Law na Inglaterra, passou a ser responsabilidade, de algum modo, da sociedade sustentar as pessoas, né? E aí, ao longo do século XX, a gente foi criando amplos sistemas de proteção ao trabalho e, lembrando, o trabalhador tem um direito, uma coisa muito curiosa que a gente esquece, que é o direito a não trabalhar. Você não precisa trabalhar quando você está doente, você não precisa trabalhar quando você sofre um acidente de trabalho, e você não precisa arcar com o ônus de não trabalhar quando o seu desemprego é involuntário. Então, a ideia de seguro-desemprego vem exatamente dessa ideia de proteção. Pois bem, a medida provisória 936 corrigiu a 927, sem dúvida nenhuma, né? Que já havia até sido revogada no espaço de tempo de 6 horas, né? Uma inédita medida provisória que revoga uma medida provisória, né? A 928. Pois bem, então, às vezes, a gente tem que lidar com problemas que é a baixa densidade. A legislação até vai no sentido correto. A 936, a meu juízo, vai no sentido correto, né? De dar renda às pessoas, aos trabalhadores, né? E, de certo modo, amparar as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, que são os empregadores mais eloquentes do Brasil. Mas eu acho que, olhando para ela, ela foi tímida, né? Ela podia ser mais protetiva, né?
Então, esses são os nossos dilemas atuais, né? E a Justiça do Trabalho vem cuidando de ser uma justiça, neste momento, uma notícia de emergência, Humberto, porque a gente tem lidado com empresas que não fornecem equipamento de proteção individual. Você imagina, numa circunstância tão grave como a que está vivendo, né, você ter que interditar empresas porque elas não estão fornecendo EPI. Né? Ninguém deseja paralisar uma empresa, mas a gente também não pode ser cúmplice, né, da contaminação, né? Porque essa contaminação, né, está longe de ser uma pequena infecção gripal, né? Ela é uma coisa de vasto espectro. Doutor Barberino, se o senhor tivesse que conversar hoje com os servidores públicos do ponto de vista de associação, qual seria um conselho da Justiça do Trabalho ao servidor público? Qual seria o recado da Justiça do Trabalho para o trabalhador brasileiro que não sabe ainda, nós não temos noção de como nós vamos sair da crise. Nós estamos em plena crise. Eu acho que a primeira coisa é não ter dúvida que, no momento, devemos seguir estritamente o que as autoridades médicas e científicas e as autoridades incumbentes de executar a política estão fazendo. Né? Então, é ficar em casa mesmo, é buscar alternativas para o trabalho em casa, conviver com a família, né? Ampliar as atividades de lazer em casa, né? Para a gente até evitar o estresse que naturalmente causa essa limitação da mobilidade. Mas eu diria, eu fico muito preocupado com exatamente o retorno, não é? Porque assim, o trabalho em casa, ele não necessariamente é adequado para todas as pessoas, não é? Quando a gente olha a produtividade, digamos assim, né? Eu não gosto desse termo porque dá a ideia que tudo pode ser medido, que a vida é métrica. Mas quando a gente olha a produtividade do primeiro mês do pessoal em casa, eles ficavam até eufóricos. A minha equipe de trabalho dizia, agora a gente está trabalhando melhor, tal. Mas, naturalmente, que o passar dos dias vai levando a outras avaliações, entendeu? As pessoas têm que assumir tarefas em casa, né? Afinal de contas, mesmo os homens mais tradicionais agora estão descobrindo, né, o que é o trabalho reprodutivo, que geralmente ficava por conta das mulheres, não é? Então, a gente precisa pensar muito na volta, não é? Porque muitos talvez queiram continuar fazendo trabalho doméstico, né, trabalho em casa. Outros talvez prefiram um regime híbrido, né? Então, de ir à unidade e voltar, ficar e trabalhar também em casa, né? Até porque vão começar a ter outras responsabilidades, né? Imagino que o pacto nupcial de muitos dos servidores e das servidoras estão sendo repactuados, né? Quanto às atividades de trabalho reprodutivo, de trabalho em casa. Então, e outros não, outros simplesmente não se adaptam, né? Precisam ter a sociabilidade plena, gostam de estar no ambiente de trabalho, gostam de se sentir em algum local para chamar de locus do trabalho e fazer essa distinção entre o que é privacidade, no sentido estrito, e o que é trabalho, locus do trabalho, né? Mas, então, me preocupa essa volta, porque, primeiro, temos que cuidar da nossa segurança, né? Todos que vamos voltar a esse ambiente de trabalho, enquanto a gente não tiver uma vacina ou um protocolo de tratamento inequivocamente seguro, né? Nós estaremos sempre caminhando numa zona cinzenta, não é? E que envolve um risco à saúde. Então, teremos que pensar numa nova prática de atender os cidadãos, né? Que é a nossa destinação fundamental, atender o cidadão brasileiro, mas teremos que fazer isso com segurança, então teremos que ter novos equipamentos de proteção coletiva, que a gente nunca tinha pensado para os ambientes públicos, né? Equipamento de proteção individual, não é? Teremos que pensar também num protocolo de atendimento que não tenha essa generalidade, essa certa generosidade que o serviço público brasileiro concede aos cidadãos, né? E faz isso com
não por generosidade, mas pelo dever de atendê-los, mas é que agora tem uma regra de segurança de saúde que vai se impor. Então, você imagina, eu me lembro uma vez que havia um problema de uma usina de açúcar, e ela paralisou as atividades, né? Foi inadimplente com milhares de pessoas, e os processos, naturalmente, milhares de processos sendo administrados por um único juiz, demandava tempo, né? Então, eu lembro de uma vez que eu cheguei a fazer uma assembleia com esses, digamos assim, né? Eu fiz uma audiência pública, era uma verdadeira assembleia no pátio do estacionamento da unidade judiciária. Havia lá 800 pessoas, né? Naturalmente que, nesse contexto, algo dessa magnitude é simplesmente impossível, né? E mesmo coisas cotidianas terão que ser alteradas, estudadas para garantir a segurança dos servidores, dos juízes, dos advogados e dos cidadãos. Imagine você que num dia qualquer de uma unidade judiciária no Brasil, que seja uma unidade singular, né, que não tem um fórum grande e tal, passam por ali pelo menos uma centena de pessoas, né, que vão depor, que são partes, são testemunhas, né, são peritos, ou vão ao balcão buscar documentos, enfim, buscar informações. Ora, evidentemente que a gente não pode permitir que 100 pessoas estejam indiscriminadamente num espaço confinado, né? Então, isso vai requerer uma reengenharia do ambiente de trabalho. Doutor Marcos Menezes Barberino Mendes, diretor de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMASTRA, muito obrigado pela atenção à Agência Servidores, muito obrigado pela entrevista e muito bom trabalho para o senhor no seu home office. Para todos nós, Humberto. Fiquemos em casa, vamos salvar vidas.